Salve, rapaziada, tamo aí ao vivo no Instagram. Faz muito tempo que eu não faço uma live por aqui, tô meio enferrujado. Então, vamos se desenferrujar, vamos voltar a produzir conteúdo, falar sobre as coisas que a gente sabe um pouquinho e compartilhar aqui com vocês. 9 horas da noite, um amante do dinheiro pontual como o Sol, quem diria o Racionais. Tamo junto. Para quem tá chegando aí agora, vamos esperar um número mínimo aí de pessoas. Mas se der 3, 4 minutinhos aí e a galera não entrar, eu vou continuar mesmo assim. Porque a gente tá voltando agora, então o pessoal vai ter que se reacostumar com o nosso nível de produção de conteúdo. Vai ser direto, vai ser constante. O assunto de hoje tá anotadinho aqui, eu tenho 3 pontos para falar para todo mundo. Nós vamos falar sobre metas. Quem tá aí, ó, na live agora é o Kaká Flow Life, já entrou na live, parceirão. Boa sorte na sua jornada, irmão. Você tá indo rumo à Bahia aí, né? Na sua jornada pelo Brasil, pelo mundo. Tamo junto. Coragem, audácia e foco. Tamo junto. Os três pontos que eu anotei aqui, eu deixei tudo certinho pra gente falar sobre metas, sobre realização das metas de 2023. Eu vou falar sobre 3 pontos principais. O primeiro deles é sobre materialização das metas. Aí eu vou falar, dentro desse tema de materialização das metas, eu vou falar sobre deixar os seus sonhos visíveis. Deixar os seus sonhos visíveis. O segundo ponto vai ser traçar um plano de ação. E dentro desse assunto a gente vai falar sobre a coisa da cronometragem, a coisa de você ter algo milimétrico, algo que metrifique o seu rendimento. Que nem um atleta. Ele sabe que ele está melhorando porque ele está contando o tempo de melhora. Ele sabe que ele melhorou 1 minuto, 1 segundo, 1 milésimo de segundo, metrificando aquilo que ele está fazendo. E o terceiro ponto vamos falar sobre metas tangíveis. Porque a gente muitas vezes começa um ano idealizando transformações gigantescas, mas transformações gigantescas levam um tempo maior para elas serem colocadas em prática. Se uma pessoa vai subir o Everest daqui a 6 meses, quer dizer que ela está uns 10 anos se preparando para isso. E não tomou um chá de coragem e falou, eu vou lá me arriscar. Ou seja, você deve ter metas alcançáveis. Mas eu vou falar ponto a ponto sobre isso aí, definindo e passando rápido sobre isso. E por último, para quem ficar aí até o final, a gente vai ter um bônus. E como o bônus é surpresa, a gente só vai falar ele no final mesmo. Tá bom? 9.2. Como esse ao vivo vai ficar salvo, até o Kaká deu a dica aí, a gente vai deixar ele salvo no perfil, no Reels, e para que mais pessoas possam ir acessando com o tempo, ele vai ficar aí salvo para vocês. Então eu vou meter marcha porque o tempo é escasso e a gente tem muita coisa para fazer, não é mesmo? É isso, vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é materialização escrita. Eu falei para vocês num vídeo antigo assim, algumas 3 semanas atrás, eu falei num vídeo que eu realizei todas as minhas metas de 2022. Isso tinha a ver com o primeiro ponto que eu coloquei aqui, que é materializar de forma escrita aquilo que você tem planejado. A nossa cabeça, ela tem um poder impressionante de processar informações. E existe uma coisa que acontece, um mecanismo bizarro, que quando você fala sobre alguma coisa, você tem uma sensação parecida com a de realizar aquilo. Mas quando você escreve isso, você metrifica, materializa isso, coloca isso, externaliza aquilo que está dentro da sua cabeça, isso te dá um senso de obrigação. Isso funcionou muito para mim. Eu anotei cada uma das metas que eu tinha para realizar em 2022 e esse ano eu fiz a mesma coisa e coloquei elas elencadas uma após a outra, e cada uma dessas metas que eu olhava todos os dias de manhã, elas reforçavam a necessidade de que eu colocasse em prática no meu dia a dia aquilo que ia me levar até essas metas. Eu tinha uma meta X, eu vou entrar no mercado financeiro em 2022. Em quanto tempo eu vou fazer isso? Vamos lá, eu não sei quando vai acontecer, mas eu preciso fazer isso acontecer. Então todo dia de manhã eu tomava essa porrada na cara. Eu olhava no meu armário e tava lá. Você precisa entrar no mercado financeiro em 2022. Fazer o MBA, se preparar para o intercâmbio, finalizar o seu curso de inglês e tudo mais que eu coloquei pro ano de 2022. Mas isso não vem ao caso, a gente pode falar sobre cada um desses pontos depois. E dentro desse ponto primeiro, tem um ponto 1.1 que eu coloquei aqui, que é deixar os seus sonhos visíveis. O que é deixar o seu sonho visível? É exatamente o que eu te falei. Escreve, coloca numa folha, deixa isso colado num lugar que você vai olhar todos os dias. Cria um senso de obrigação consigo mesmo. Quando você passa dos seus 18 anos, a única pessoa que tem que encher o seu saco é você. Ninguém tem a obrigação mais de encher o seu saco para emagrecer,
para você fazer exercício físico, para você cuidar da sua saúde, para você levantar e ir para o trabalho. Então você mesmo vai materializar isso daí, vai colocar num lugar que você vai olhar todos os dias e isso vai reforçar o seu senso de importância em relação a essas metas. Tem dias que você vai estar destruído mentalmente, tem dias que você vai estar cansado, mas você vai olhar para aquela meta e vai falar: ó, eu fiz um compromisso, eu, um homem, uma mulher, adultos, fiz um compromisso comigo mesmo, então eu preciso honrar esse compromisso. É isso aí. Segundo ponto agora. Um plano de ação. O que é um plano de ação? Quando você quer colocar alguma coisa no mundo, você quer tornar algo real, você não simplesmente faz com que aquilo aconteça de forma abstrata. Você não faz um haja luz e as coisas acontecem. Você precisa definir uma forma pela qual você vai colocar em prática o seu plano. Se você falar para mim que esse ano você vai entrar na faculdade, eu vou falar parabéns. Mas depois de eu falar o parabéns, eu vou falar assim: tem data? Tem hora? Tem dia? E qual a forma como você vai fazer? Você sabia que você precisa se preparar para o vestibular? Você sabia que você precisa estar pronto para entrar no ensino superior? E se você precisa perder peso, você está se preparando, você está montando um plano, você já foi no nutricionista, você já elencou os pontos principais pelos quais você precisa passar para que você transforme o seu momento atual no seu momento futuro, para que você não só idealize aquilo que você quer fazer de uma maneira como se fosse algo que vai se realizar por si mesmo. A gente às vezes joga as coisas pro universo e acredita que ele se encarregará das coisas. Mas a única forma de você acordar na cama tendo dormido no sofá é você sendo criança. Quando você passa um pouquinho dessa idade aí, é você que tem que levantar e ir até onde você tem que ir. E para isso você precisa traçar um plano definido, porque visualizando e tendo um plano, você vence também a ansiedade. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu ano passado. Eu tinha uma meta de juntar um valor X financeiramente na bolsa de valores. Só que era um valor que para mim eu nunca tinha visto na minha vida. Então o que eu precisava fazer? Vencer a ansiedade traçando um plano de ação. Se eu juntar R$ 100 esse mês, no outro 300, no outro 500, no outro 1.000, e assim sucessivamente, eu crio um plano de ação para se chegar naquela meta maior e eu venço a ansiedade daquele montante. Se eu falo assim, eu quero jogar na NBA. Aí você fala, putz, eu vou dar uma coisa no coração. Poucas pessoas chegam lá, é 1 em 1 milhão que faz aquilo acontecer. Mas o que deve te preocupar de verdade é o dia a dia, é o passo a passo, aquilo que vai te conduzir para a NBA. É acordar cedo, levantar a bunda do sofá e fazer acontecer, um dia após o outro. Né? Ponto 2. E o ponto 2.1, que está dentro da aba 2, você deve pautar isso por data, seja numérico. Não faça as coisas assim, eu tenho que estudar 10 horas nessa semana, então eu vou estudar 2 horas todos os dias. Aí eu vou estudar de segunda a sexta-feira e vou completar essas 10 horas. Mas eu não lido bem com essa pressão de ter datas. Então cresce. Evolui mentalmente, porque pessoas maduras precisam aprender a se atentar a prazos. Se alguém te pede para você fazer alguma coisa e você é obrigado a fazer aquilo, você entrega porque você é obrigado. Então passe a não ter a necessidade de que alguém te obrigue, te dê um prazo definido para que você realize as coisas com métricas e com prazos. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz em 2022. Por exemplo, eu precisava definir uma data para que eu entregasse um trabalho de pós-graduação. E esse trabalho de pós-graduação, ele contrapunha com outras coisas que eu estava fazendo no período. Eu tinha que conciliar a pós-graduação com o meu trabalho formal CLT e com a minha empresa. Então eu mal tinha tempo para realizar aquilo. Então o que eu colocava? Eu colocava prazos definidos para cada uma das minhas atividades para que eu conseguisse encaixar aquilo no meu dia. E quando aquele quebra-cabeça, eu olhava para aquilo ali montado e eu falava assim, eu já tenho onde partir, eu tenho momentos que eu devo fazer isso e fazer aquilo. Então esses starts estão definidos. Se você deixar para que a sua cabeça lide com essas coisas, você vai procrastinar, você vai ficar ansioso e no final das contas vai ser muito difícil você entregar uma alta performance sendo uma pessoa que não metrifica a sua evolução a partir de datas, de números e de métricas padronizadas, entendeu? É isso, parte 2 já foi. Agora vamos para a parte 3. Parte 3 é que você tenha metas tangíveis. Se você esse ano, você coloca uma meta assim, então, virou o ano 2023, eu estou extremamente empolgado
E então eu preciso definir uma meta megalomaníaca. Toma muito cuidado com metas megalomaníacas, porque boa parte da minha paralisação ao longo de alguns anos, não dias, não semanas, não meses, anos da minha vida, tinha a ver com um lado megalomaníaco e idealizador que eu tinha. Um traço da minha personalidade tratado aí até em terapia, né? E definido muito a partir da minha visão de mundo e das experiências e expectativas que eu tinha com o mundo. Eu tinha uma visão megalomaníaca do mundo. Conversando com pessoas capacitadas para me dar uma visão e uma orientação, eu percebi que é muito mais importante você traçar parâmetros alcançáveis para que você possa ter uma visualização real daquilo que você quer fazer. Se esse ano a sua meta é ganhar mais dinheiro e atualmente o seu salário ele é um salário mínimo aí na casa dos R$ 1.300, se você colocar a sua meta de que esse ano você vai ganhar R$ 50 mil por mês igual um desembargador, não é impossível que você ganhe R$ 50 mil, mas é muito difícil que você faça isso no espaço de 12 meses, entendeu? Então você deve definir metas tangíveis, alcançáveis, metas que você consiga delimitar o horizonte de ação para aquilo. Por exemplo, se você quiser alterar o funcionamento da sua vida, você precisa ter coisas que te deem um direcionamento. Se um cara que ele tem 1,60, por exemplo, também, ele quer ser um ala na NBA, é muito difícil que ele consiga fazer isso, porque ele não nasceu com as características necessárias para que ele desempenhe essa função. E além de você ter metas tangíveis do ponto de vista metodológico e de padronização de resultados, você também deve entender as suas limitações em todos os sentidos. Se você tem limitações, sejam elas físicas, intelectuais, sejam limitações que você mesmo impôs através da sua vivência. Por exemplo, uma pessoa que ela sofre de um transtorno de ansiedade, ela fala assim, eu vou vencer esse transtorno de ansiedade da noite pro dia, então eu vou me lançar no meio de uma multidão gigantesca, no meio lá do Allianz Parque, e vou palestrar para 50 mil pessoas. Meu amigo, você vai surtar na frente de 50 mil pessoas. Você precisa ter metas atingíveis, entender o seu momento e também o grau de limitação para que você chegue em algum lugar real, para que você não fique idealizando demais, como eu fiz por muito tempo, e na verdade, ao invés de você não realizar nem aquilo que é gigantesco, você não realiza simplesmente nada. E o quarto ponto, né, que seria o ponto bônus dessa live de hoje, que eu deixei para o final, é o seguinte: você deve ter fluidez e capacidade de readaptação. Eu, esse mês, comecei o ano idealizando um monte de coisas, levei a sério todas essas métricas que eu estou utilizando aqui para vocês, não fiz nada megalomaníaco, tracei datas, metas, só que aconteceu uma coisa. A vida aconteceu. Uma das coisas, que eu não preciso entrar nos detalhes, saiu de um eixo específico em relação às minhas expectativas sobre aquilo. Então eu tive a necessidade de readaptar uma das minhas metas para esse ano. Eu fiquei triste no primeiro momento, porque também tem um pouco de vaidade no processo de você escrever as suas metas. Tem a ver com autorrealização e até mesmo com autopromoção, porque todo ser humano tem um nível de ego dentro de si e quer provar para o mundo que ele é capaz de fazer acontecer aquilo que ele definiu. Mas se nós não tivermos a capacidade de readaptar as nossas metas de acordo com as demandas e de acordo com a forma como a vida vai se desenrolando no dia a dia, a gente vai ficar frustrado à medida que alguns não todos os planos que nós traçamos nos nossos objetivos de 2023 não vão se encaixar com a realidade. Por exemplo, se a sua meta esse ano foi esse ano você, mulher, falou, eu vou perder 12 quilos esse ano, eu vou cuidar da minha saúde. Aí, na segunda semana de janeiro, você fez um teste de gravidez e descobriu que está grávida. Então, a sua meta agora não é mais perder peso. A sua meta agora está longe de ser isso, é outra. A vida vai acontecendo, as metas vão se readaptando e a gente precisa readaptar a dinâmica da nossa vida conforme as coisas vão se desenrolando. Mas também isso não pode se tornar uma desculpa para a ausência de controle. Você precisa ter o máximo de capacidade de planejamento dos pormenores da sua vida. Por exemplo, esse ano eu quero fazer isso, aquilo, e de repente acontece uma coisa que não depende de você, beleza, você vai se readaptar. Mas não cause a sua própria rigidez, aquilo que te tire dos seus objetivos principais. Não seja a causa da transformação desses objetivos. Deixe com que a vida aconteça, mas não se auto-sabote nesse processo.
Então tenha fluidez, mas não utilize a fluidez das metas como desculpa para autossabotagem. Basicamente, esses são os pontos. Eu vou elencar eles todos aqui, lendo eles novamente. Quem quiser revisar desde o primeiro, a gente vai divulgar essa live aí para que vocês possam interagir, divulgar e compartilhar. O ponto 1, novamente, materialização escrita das suas metas. 1.1, deixe os sonhos visíveis, visualize. Se você tem sonho de comprar um carro XYZ, imprime a foto desse carro e coloca na cabeceira da sua cama, olha para ele todos os dias e fala, eu vou comprar esse carro. Materialize isso antes dele se tornar real. Segundo ponto, tenha um plano de ação, defina algo a fazer. Não fique só, não, esse ano eu vou fazer isso. Como eu vou fazer isso? 2.1, pautado por datas. Plano de ação precisa ter data para acontecer. Precisa ter dia, hora, minutos e segundos para acontecer. E terceiro ponto, metas tangíveis. Para de achar que você vai mudar o mundo da noite para o dia e altera primeiro, às vezes, uma coisa simples como começa a arrumar sua cama todo dia de manhã. Beleza? E 3.1, fluidez e capacidade de readaptação. Você deve ter essa capacidade de você readaptar os momentos, as suas metas ao seu momento de vida. Conforme as coisas vão acontecendo, você vai entendendo qual o direcionamento do seu foco. Por exemplo, se você esse ano não planejava fazer um mestrado, mas de repente aparece uma grande oportunidade e você tem a oportunidade da sua vida de fazer um mestrado fora do Brasil. Você fala, pô, se eu deixar essa chance passar, talvez eu nunca mais tenha essa chance. Então você vai ter que esquecer alguns outros pontos e se jogar nessa nova empreitada. Então tenha fluidez, não se prenda a um plano totalmente rígido, porque a vida é totalmente dinâmica e eu não preciso dizer isso pra ninguém. Basicamente, o que eu queria falar pra vocês são esses pontos que eu defini aqui. Eu espero que isso sirva de verdade pra vocês, porque em 2022 eu tinha 13 metas a realizar, algo que até é demais. É porque tinha coisas que são menores, outras são maiores, mas dentro dessas 13 metas eu consegui realizar cada uma delas em 2022, colocando em prática esse método que eu estou passando aqui pra vocês. E que em 2023 a gente consiga colocar cada uma das nossas metas de uma forma que ela se encaixe com a realidade e a gente consiga trazer aquilo à tona. Eu desejo para vocês um ano excepcional de 2023 e que vocês coloquem em prática cada um daqueles sonhos e metas que vocês trazem dentro de si. Você vai entrar na faculdade, você vai entrar na pós-graduação, você vai mudar de emprego, ou você vai conseguir um emprego, você que está desempregado. Você vai ter foco para realizar isso em 2023, porque eu acredito em você, mas mais do que eu acreditar em você, é necessário que você acredite em você a ponto de sair da inércia e realizar os sonhos, sendo o protagonista da sua vida. É isso aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Obrigado para todo mundo que veio aqui, Aleph, Sidney, Kaká, Tainá, Alex, Joyce, Gabriele e tudo mais. E todo mundo que vai ver esse vídeo aí. Tamo junto.